Fala galera, beleza? Pois é, como dá pra perceber, eu tô de cama. Tô de cama, mas não entrego os pontos. Bem, meus queridos amigos, em especial nossos amigos aqui do Vlog do BD, eu hoje resolvi gravar esse vídeo por causa de uma mensagem que eu recebi ontem de uma pessoa que me enviou um link de um vídeo do filósofo. Pois é, um vídeo do filósofo de novo falando de Rússia. Né? De novo. Bom, aí eu fiquei doido para ver o vídeo, né? Fiquei doido para ver o vídeo. Isso foi ontem. Fiquei doido para ver o vídeo, mas eu queria gravar, né? Eu queria gravar aqui uma espécie de react, vendo o vídeo pela primeira vez. Eu ainda não assisti o vídeo, ó. Ainda não assisti o vídeo, mas eu já sei que vem abobrinha. A abobrinha do filósofo. Eu vou até, talvez aqui, é, criar aqui uma rúbrica, né, para o meu vlog, né, abobrinhas do filósofo. Bom, então vamos lá, gente. Sem mais delongas, o nome do vídeo, né, o nome do vídeo que o filósofo escolheu foi o seguinte: Trump cria autoderrota. Olha só, autoderrota. E você faz o mesmo? Bom, vamos começar analisando aqui o título do vídeo, né? Vamos começar analisando o título do vídeo. Bom, pela primeira parte aqui do título, né? Trump cria autoderrota. Bom, quando o, o público, né? O internauta, o espectador olha assim de cara, né? Esse título, né? A primeira ideia que vem à cabeça é de que o Trump está criando uma autoderrota para si mesmo, ou seja, pelo menos é a primeira ideia que me vem à cabeça, né? Ou seja, que o Trump estaria se autoderrotando. Bom, não sei se a ideia é essa, mas vamos ver no vídeo, né? Agora, a segunda versão, né, dessa autoderrota pode ser que o filósofo esteja se referindo à derrota do Zelensky, né? Porque o Zelensky tá derrotado, né? Bom, acho que isso nem se discute mais. Então vamos ver de quem é a autoderrota, né? Se é a autoderrota do Zelensky ou a autoderrota do Trump, se bem que diz que o Trump cria, né? E se o Trump, se a ideia é de que o Trump cria a sua autoderrota, então aqui já vem a primeira conclusão. Isso aqui é uma manipulação, né? Ou seja, é de cara uma manipulação do estilo fake news, né? Então estamos vendo aí o filósofo provavelmente, né, servindo aí ao Império Americano, né, servindo ao Império, servindo ao capitalismo americano dos democratas,
tem que colocar aqui, né, esse detalhe, né? Pelo que eu entendo, o filósofo ele trabalha para os democratas, né? Ou seja, eu chamaria o filósofo de filósofo identitarista. Identitarista. Porque ele está sempre defendendo aí o identitarismo, enfim. Ou seja, vamos adiante, vamos adiante. Bom, aí ele fala assim, né? O Trump cria autoderrota e você. Ele está se referindo a você, telespectador, internauta. E você faz o mesmo? O que ele quer dizer com isso? E você faz o mesmo? A ideia que se vem, né? A primeira ideia que me vem à cabeça é de que ele está colocando e você faz o mesmo, ou seja, como se você, se é que você faz o mesmo, é como se você estivesse já errado, né? Como se você já de antemão, como se você já estivesse errado. Ou seja, uma é, ele cria uma inversão de valores. Né? Ele está tentando aqui criar uma narrativa com uma inversão de valores. Bom, vamos lá. Daqui. Vamos ouvir então o vídeo dele que eu não vi ainda, tá? Vocês vão ver aqui a minha reação, como se diz, é, de uma pessoa que está vendo pela primeira vez, ok? Vamos lá, então vamos ver. Tá aqui, ó, o vídeo dele. Tá aqui, vídeo. Vamos lá. Vou clicar no play. Vocês ainda se lembram de quando começou a guerra? A guerra da Rússia invadindo a Ucrânia? Vocês ainda se lembram? Bom, ele começa aqui o vídeo dizendo, né? Vocês ainda se lembram de como começou a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia? Veja como ele já começa defendendo a narrativa do Ocidente, de que a guerra começou com a invasão da Rússia na Ucrânia. Começou. Ele disse que começou. Quando na realidade o início dessa questão, o início desse problema, o início desse conflito, vem de muito antes. Vem de muito antes. E não só de 2014, quando ocorreu o Euromaidan em Kiev, na Ucrânia, mas ainda desde 92, quando a União Soviética caiu. A partir da queda da União Soviética, assim que o Yeltsin assumiu o poder de forma temporária e depois foi eleito presidente, né, de forma oficial, o Yeltsin foi convidado pelos americanos a fazer um tour nos Estados Unidos, né, a fazer um tour nos Estados Unidos, no qual o Yeltsin falou lá um monte de bobagens, né, tipo, como é que ele falou mesmo? Ele falou algo assim do tipo: Deus abençoe os americanos. Um presidente da Rússia dizendo
para que Deus abençoe os americanos, né? Os americanos. Ou seja, Deus abençoe o meu maior inimigo. Bom, essa bobagem do Yeltsin, né, tá aí gravada, vocês podem ver aí na internet, podem procurar que vocês vão encontrar. Mas ainda antes disso, o Gorbachev, se não me engano foi o Gorbachev, também esteve nos Estados Unidos. Ainda na época em que ele ainda era o secretário-geral, né, do Partido Comunista e tal, e era o manda-chuva, né, da ex-União Soviética. Então, naquela época, se não me engano, ainda foi o Reagan. Quando o Gorbachev se encontrou com o Reagan prometeu que a OTAN não iria se expandir. Veja bem, essa história a gente tem que ver direitinho, né? Quem foi que prometeu para quem? Porque até hoje, né, fica aí como se diz, fica aí a conversa de boca, né? Porque isso não foi colocado em documento nenhum, não foi registrado juridicamente, mas tem os vídeos, tem as reportagens, tem as entrevistas, tudo gravado, né? Onde os americanos prometem que a OTAN não se expandirá para o oeste. Bom, e o que aconteceu? Quando a União Soviética caiu, acabou a Guerra Fria. Né? Acabou a Guerra Fria e os americanos receberam carta branca para entrar no território da ex-União Soviética. Receberam carta branca e tiveram acesso livre, inclusive às bases, né, as bases russas onde estavam instalados os mísseis nucleares, né, enfim. E nessa história toda, os americanos se acharam no direito de ocupar um lugar de destaque no quadro global. Né? Que lugar é esse? Os donos do mundo. Ou seja, eles simplesmente pensaram que não há mais União Soviética, então eles vão dominar tudo. Né? Então foi a partir daí que os americanos pensaram, né, pela primeira vez que agora, sim, agora o caminho está livre e a gente pode dominar o mundo todo. Né? E para isso a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que expandir a OTAN. Né? Vamos expandir, expandir, expandir. Vamos cercar a Rússia, né? Com o máximo, o máximo possível de território ali para ficar em volta da Rússia, né? Ou seja, então foi a partir daí que a OTAN foi se expandindo. Apesar de que foi prometido aos russos que a OTAN não se expandiria. Então o que aconteceu? A OTAN, né, de 92, 93 para cá, ela foi se reestruturando e começou, né, a se expandir. Se expandir para o oeste, para o lado da Rússia. Ela foi se expandindo, né? Vários países foram entrando na OTAN, foram entrando nesse bloco, né? Bloco da OTAN.
até que é, algumas ex-repúblicas da ex-União Soviética quiseram, né, quiseram também entrar na OTAN, fazer parte da OTAN. Teve aí a Geórgia, né, teve ali o Pribáltico que entrou na OTAN, né, tem vários países ali do Pribáltico que fazem parte da OTAN. E então, inclusive, há pouco tempo, até a própria Finlândia também entrou, né? Finlândia, Suécia, enfim. E com relação à Geórgia, só não deu certo porque os russos, né, em 2008, conseguiram conter uma, ah, como se diz, como eu diria, uma ação, né, do presidente da época, presidente georgiano da época, que era o Saakashvili, aquele que gosta de comer gravata, né? E fica. Enfim. É, o Saakashvili tentou, tentou invadir um território que, a princípio, era autônomo e fazia parte da Geórgia, né? Ou seja, juridicamente fazia parte da Geórgia. Eram dois territórios ali autônomos, a Abkhazia e a Sétia. Então o que aconteceu? A Saakashvili resolveu bombardear a Sétia do Sul. E nisso, na Sétia, uma havia um ponto de, como se diz, havia um ponto onde estavam localizados os, como se diz, os soldados russos, né, os soldados russos que garantiam a paz no território da Sétia. E eles estavam ali de forma oficial, tinham a sua base e tal, e o Saakashvili inventou de bombardear a base russa. Ou seja, a resposta foi imediata, né? No mesmo dia, né, que a base russa foi bombardeada pelo Saakashvili, pelo exército do Saakashvili, a Rússia deu o troco, né, deu o troco e mandou o exército georgiano, né, para trás. E aí o exército georgiano, né, deu marcha ré e essa tentativa do Saakashvili foi contida, né? O Saakashvili não conseguiu. E em resultado disso, a Sétia e a Abkhazia declararam sua independência. A Rússia, evidentemente, né, reconheceu oficialmente a Sétia e a Abkhazia como territórios independentes, como repúblicas independentes. Bom, o Ocidente não reconheceu, né? Quem reconheceu foi somente a Rússia. Mas o que vale para a Rússia não é o que vale para o Ocidente. Então, a Rússia reconhecendo a Sétia e a Abkhazia como territórios independentes, para a Rússia, esses territórios passam a ser independentes. E o argumento usado pelos russos é o argumento que está expresso nas leis e regras da ONU, né? na, 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 nos,
como se nos códigos de defesa, como é que é? Defesa dos direitos humanos, né? Nos códigos de defesa dos direitos humanos. Então tá lá a ONU, né? Tem lá alguns quesitos que defendem territórios como esses, né? Territórios autônomos que têm sim o direito de ter a sua independência, se eles autodeclararem independentes. Por isso são chamados de territórios autônomos. Eles próprios decidem de quem eles são, de quem eles fazem parte. Ou podem decidir estabelecer a sua própria independência como repúblicas livres. Bom, vamos voltar aqui ao filósofo. Vamos lá. Porque já faz algum tempo. Faz algum tempo. E vocês se lembram de como é que foi a reação das pessoas aqui? Oi, desculpa, eu sem querer apertei no botão errado. Vamos para frente. Vamos para frente um pouquinho. Não, das pessoas aqui. Hã? Não estão lembrados? Eu acho que o canal ele registrou o sentimento geral. Nós, particularmente, ficamos horrorizados com a invasão, Oh, como, aliás, uma boa parte do mundo. uma boa parte do mundo, né? Uma boa parte do mundo. Só que ele não fala que boa parte é essa. Enfim, pelo que eu entendo, a boa parte do mundo é metade, né? A metade do sul. E não só. Enfim. Bom, quem ficou horrorizado com a entrada dos russos na Ucrânia são aqueles que não tiveram acesso a informações do que a Ucrânia fazia em Donbass, do que Kiev fazia em Donbass desde 2014, de 2014 a 2022. Ou seja, foram 2022, 2023, enfim, foram basicamente ali quase 10 anos de genocídio. Genocídio genocídio dirigido pelos presidentes, né, que tiveram ali o seu mandato na Ucrânia a partir de 2014. Primeiro veio o. Como é o nome dele? Eu até esqueci, peraí. Aquele carequinha. Como é o nome dele? Senyuk. Senyuk. Enfim, procuram aí. Quem foi o primeiro presidente temporário, né, da junta temporária, que teve lugar até a eleição do primeiro presidente que foi eleito, que foi o Poroshenko. Aí depois do Poroshenko veio o Zelensky, né? Então, durante esse tempo, de 2014 até 2022, a partir do Yatsenyuk, foi exatamente quando começou, né, uma guerra não declarada do governo ucraniano contra o seu próprio
povo ucraniano de Donbass. Desculpa. Povo ucraniano de Donbass. Quem é o povo ucraniano de Donbass? Só para lembrar, tá? O povo ucraniano de Donbass, da região do Donbass e da península da Crimeia, é o povo que sempre falou em língua russa, sempre pensou em russo, sempre aderiu, né, aos ideais do comunismo, da ex-União Soviética, enfim, é um povo, aquele povo de Donbass é o povo que vivia de acordo, né, com os ideais do sistema soviético, enquanto que ao leste da Ucrânia, né, onde tem Kiev, onde tem a Galícia, onde tem Lvov, enfim, no outro lado, né, é o lado onde onde apareceram figuras, personagens da história que se aliaram a Hitler. Bandeira, né, e outros. Ou seja, ucranianos que se aliaram a Hitler e ajudaram Hitler a atacar o povo da região de Donbass. E não só Donbass, mas como também da ex-União Soviética, né? Como um todo. Então, o Bandeira, o ucraniano Bandeira, ele foi o braço direito de Hitler dentro da Ucrânia. Ou seja, era um nazista declarado. Então, o que acontece? Apesar, né, da guerra ter terminado com a vitória do Ocidente, entre aspas, né? Porque na realidade quem executou, quem teve o papel principal nessa vitória foi o Exército Vermelho, o exército da ex-União Soviética. Quem era o Exército Vermelho? Era o exército composto por nacionais não só russos, mas como também de todas as ex-repúblicas soviéticas. Este é o Exército Vermelho. Ou seja, quem venceu de verdade Hitler. O Exército Vermelho foi exatamente o que chegou a Berlim e tomou conta de basicamente metade da Alemanha, a metade oeste, né? E foi exatamente por isto, quando o Exército Vermelho capitulou a Alemanha, capitulou Berlim, Hitler se suicidou no seu bunker, quando percebeu que chegou ao fim. Era o fim da história dele. Ele simplesmente pegou lá a sua maleta de veneno, engoliu o veneno, deu para os filhos, deu para a esposa e, enfim, ou seja, foi um auto-suicídio da família inteira, ordenado por Hitler. Foi assim que o Hitler terminou. Bom, bom, vamos voltar aqui à história,
né? Vamos voltar aqui ao filósofo. Vamos ver o que me diz mais. Mas, por uma situação até inusitada, uma parcela da esquerda que pensa o mundo com uma geopolítica da Guerra Fria começou a achar que estávamos diante de um confronto entre capitalismo e socialismo. Surgiu no meio da guerra, inclusive, um tanque que até hoje a gente não sabe se aquilo não foi preparado pelo próprio Putin ou se foi uma iniciativa particular. Um tanque com a bandeira da União Soviética, como se a União Soviética estivesse invadindo a Ucrânia para combater os nazistas que estariam chefiando um batalhão na Ucrânia. Então houve toda uma contraversão, né, para justificar aquela agressão. Não. Não, senhor filósofo. Não, senhor filósofo. Você está falando aí, você tá defendendo a narrativa fake do Ocidente. Uma narrativa que o Ocidente inventou para transformar o seu público em zombies, em gado. Uma narrativa que você, filósofo, está usando no seu vídeo, no seu movimento particular. Então você, filósofo, como agente, não é a gente, é uma palavra só, agente. Pois é, você, filósofo, é um agente do caos. É um bom agente. É um agente inteligente, culto, com vários diplomas de nível superior, né? Diplomas defendidos aonde? Aonde? Nos Estados Unidos, é claro. Evidente, né? Evidente que não na Rússia. Enfim, então, filósofo, você é um agente do caos que criou o seu canalzinho, que se transformou num canalzão. Pois é. Não estou querendo desmerecer o teu canal, não. O teu canal ele é bastante grande. Você tem um público aí legal, né? Bem maior do que o meu. Mas isso não é o caso. Isso não é o caso. O meu público, o meu blog, o meu vlog, ele é pequeno, é muito pequeno em relação ao teu. Mas em compensação, é um vlog de pessoas que seguem, que são bastante seletivas. Bastante seletivas. Ou seja, o meu vlog é pequeno, mas é bem seletivo. E quem participa do meu vlog são aquelas pessoas que têm interesse em tentar buscar a verdade, tentar furar esse bloqueio ocidental, bloqueio midiático ocidental que toma conta, né? Toma conta de todo o público do Ocidente, toda a mídia ocidental, todo o mainstream ocidental. Todos eles, né, repetem as mesmas ideias,
de forma como que combinada, né? Estão sendo pagos para isso. Veja como é o jornalismo ocidental. É um jornalismo como, como eu diria, sem querer desmerecer, né, profissionais que realmente têm peso, realmente têm bom trabalho, desempenham bom trabalho, mas como que eu diria, né, sem desmerecer. É meio complicado, é meio difícil. Eu sou jornalista formado na Rússia. Meus diplomas, meus diplomas são russos, de universidade russa. Diploma de jornalista. São dois, bacharelado e mestrado. Ainda tem um terceiro que é professor de língua russa. Enfim, eu estudei jornalismo. Eu sei o que é jornalismo. Eu sei como é o jornalismo. E eu sei como é o jornalismo na Rússia e sei como é o jornalismo do Ocidente, do mainstream. O jornalismo que é financiado pelo mundo capitalista, pelo mundo ocidental globalizado, que é dominado e dirigido pelos americanos, pelos Estados Unidos. E não só, na realidade, pelos Estados Unidos, como se fosse para desenhar, né, com mais exatidão, né, quem financia, quem financia o jornalismo ocidental são as grandes famílias ricas do Ocidente, do sistema. São aquelas famílias que fazem parte do sistema. Elas têm o poder financeiro e têm o poder midiático nas mãos. Eles estipulam a linha a ser defendida e os seus, como se diz, os seus empregados, né, os seus funcionários, jornalistas, têm que manter a mesma linha. Aquele que sair fora da linha, fora do trilho, não tem futuro. É demitido, é esquecido, é criticado, enfim. É cancelado, né, pelo sistema. O sistema é bastante forte, né? Já vem aí de muito tempo, de muitos anos, de décadas. Bom, mas vamos lá. O que o filósofo fala mais aqui? Cadê aqui? Ó? Vamos lá ver o que o filósofo fala mais. E depois houve N versões para que não houvesse eleições também na Ucrânia, justificadas pela guerra. Era importante. Olha,
o que o filósofo está falando aqui não tem nexo. Não tem nexo. Ele está criticando. Primeiro ele critica o tanque que, que entrou no território da Ucrânia com bandeira da ex-União Soviética. Né? Primeiro ele critica o tanque com a bandeirinha da União Soviética e depois ele vem criticar a ideia, né, de não se poder como é que é? Deixa eu voltar só um pouquinho. De não se poder ter um presidente ucraniano? Que história é essa? Vamos ver de novo. E não houvesse eleições também na Ucrânia justificadas pela guerra. Ele está aqui criticando a questão de não haver eleições na Ucrânia justificada pela guerra. Isso aqui não dá para entender. Não tem nexo. Não tem nexo. Eu acho que tá aqui uma abobrinha, né? Tá aqui uma abobrinha sem nexo. Mas eu vou até voltar novamente. Ó. Vamos ver o que ele fala aqui que não dá para entender. Talvez eu não tenha entendido, né? Quem sabe eu não entendi o que ele está falando. Mas vamos lá. Voltando aqui. E depois houve N versões para que não houvesse eleições também na Ucrânia justificadas pela guerra. Era importante para alguma parte da esquerda aqui no Brasil ficar do lado do Putin, como se o Putin fosse o herdeiro de uma União Soviética que voltaria a existir. В котором написал... Desculpa, Que voltaria a existir. sem querer eu apertei o botão errado, mas voltei aqui ao lugar certo. Essa história, né, ele entra já no assunto de Putin. Né, o Putin tem que estar, o Putin tem que ser citado no vídeo dele. Se o Putin não for citado no vídeo dele, não vai ter auditório. Então, para ele aumentar o auditório, ele tem que citar o Putin. Né? Então, ele está citando o Putin. Por que ele cita o Putin? Né? Por quê? Bom, como eu já expliquei, né, é uma forma de atrair um auditório maior, né, uma forma de atrair a atenção do público, uma forma de ter mais visualizações. Então, este, inclusive, é o motivo, ao meu entender, né, da existência deste vídeo aqui, que é mais um que ele fala de Rússia. Né? Lembrando que o que ele fala de Rússia é completamente, como eu diria, pelo menos tudo que a maior parte do que ele fala de Rússia que eu já ouvi dele, né, da boca dele, é tudo coisa de tendenciosa. São somente ideias tendenciosas, ideias que não têm base em fatos, mas em boatos, em versões, em narrativas, né? Enfim. Vamos ver o que mais que ele fala sobre isso que eu não entendi também. Como se o Putin fosse um presidente democrata. Como se o Putin fosse um presidente democrata. Olha só. Existe uma diferença entre democrata e democrático. O Putin é democrata? Não. Nisso ele está certo.
Agora, o Putin é democrático? Sim. Nisso ele está errado. Só que ele está usando a palavra democrata como, como se estivesse fazendo um jogo de palavras. Então o público, né, do gado, o público geral aí, né, quando ouvir ele falar em democrata, vai pensar em, vai associar isso à palavra democrático. Então ele vai dizer que o Putin não é democrata. E o Putin realmente não é democrata. O que é democrata? Democrata é a pessoa simpática ao Partido Democrata americano. Democrata é o seguidor do Partido Democrata americano. Que partido é esse? Democrata, né? Os democratas. É justamente o partido dos identitaristas, né? O partido das pessoas que defendem, né, aquelas ideias malucas, né, uh, de o gênero, né, as ideias de gênero, né, que não existe. Eles defendem a ideia de que não existem só dois gêneros, masculino e feminino, mas existem vários outros, dezenas de outros, né? Tem o trans, tem o gay, tem o não sei o que, enfim, tem o bi, né? O dos dois lados, enfim. Tem, aqueles que não são nada, aqueles que se consideram assexuais, enfim, tem aqueles que têm atração por cadáveres, tem aqueles que têm atração por animais, né? Pensam. Enfim, tem aqueles que querem se casar com bonecos. Então, tem de tudo, né? Esse é o partido, essas são as ideias malucas dos identitaristas democratas americanos. Então, o Putin é democrata? Não. O Putin não é democrata e também não é republicano. O Putin é russo. O Putin não pode ser democrata, assim como não pode ser republicano, porque o Putin não é presidente dos Estados Unidos. O Putin é presidente da Rússia. Então ele tem que governar para o povo russo, não para o Ocidente. Espero que vocês tenham percebido, né, o que eu quis passar para vocês. Mas vamos ver que abobrinha mais que o filósofo conta aqui pra gente. Vamos lá. O fato é que as coisas andaram como andaram. O Lula se deixou levar por esta retórica. Em parte, ele não queria se alinhar imediatamente ao Biden no que ele tinha razão, porque o alinhamento imediato faz com que a pessoa não possa mais servir como mediador. O Lula tinha a pretensão de estar no meio das mediações, como também tinha a pretensão aqui na Venezuela de estar no meio das negociações. Isso não ocorreu. Mas uma boa parte da esquerda continua, né, achando que a Rússia, a mamãe Rússia, né, ainda é a herdeira da pátria do socialismo. Tem gente dentro do PT que ainda pensa
olha só, o que eu percebo aqui nesse fragmento aqui, né, do filósofo? Bom, dá para perceber que ele está defendendo uma narrativa tendenciosa, uma narrativa própria, e ao mesmo tempo ele está falando novamente de Rússia, né, de forma desdenhosa, de forma abusada, de forma desrespeitosa. Ou seja, acho que ele não gosta muito da mãe Rússia. É como se, dá a impressão para mim que é como se ele não acreditasse que a mãe Rússia existe até hoje. Para quem não sabe, eu vou contar vou dizer aqui vou abrir aqui um segredo. A mãe Rússia nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Com queda da ex-União Soviética, sem queda da ex-União Soviética, não importa. A Rússia, sim, sofreu um baque, né? Sofreu uma grande queda com a queda da ex-União Soviética. Só que a Rússia, depois da queda, levou 8 anos para se reerguer. E justamente 8 anos após a queda, foi o momento em que Putin apareceu. E justamente Putin foi o personagem principal, central, do renascimento da Nova Rússia. A Nova Rússia começou a se formar, se reformar, se restabelecer a partir de Putin. Porque até então, nos 8 anos do governo do Yeltsin, dos 2 mandatos do Yeltsin, o que ocorreu no território, né, das ex-repúblicas soviéticas foi uma verdadeira confusão, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira falta de ordem, falta de lei, falta de. Ou seja, as pessoas, né, os ex-soviéticos, com a queda da União Soviética, eles, de repente, do nada, ficaram sem saber quem são. Mas não perderam a sua cultura, não perderam as suas tradições, não perderam a sua identidade. Cada uma das repúblicas
como repúblicas independentes, ou seja, República da Rússia, República do Cazaquistão, da Armênia, do Pribáltico, ou seja, cada uma dessas repúblicas reestabeleceu a sua identidade original, né? Original ou a sua identidade peculiar, ou seja, a identidade de cada um dos povos dessas regiões. E a Rússia, nessa história toda, é exatamente a república, né, ou o país que, com a ajuda de Putin, com a força de Putin, com a inteligência de Putin, conseguiu se reerguer. Conseguiu se reerguer. Então, Putin... Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Então, sim, a mãe Rússia existe até hoje. E não vai ser nenhum filósofo de diploma americano que vai conseguir reescrever a história com insinuações de que a mãe Rússia não existe mais. Ou seja, o que ele está colocando para vocês aqui é uma abobrinha. Mais uma abobrinha, mais um fake news. Mas vamos lá. Continuando aqui. As abobrinhas do filósofo. E tem gente na direita que gostava do Putin e que transferiu o seu gosto para a Ucrânia, então, a partir daí. E passou a justificar também as barbáries do Zelensky. A verdade é que o mundo perdeu todas as oportunidades que tinha para selar a paz. E aconteceu o pior. Ele está dizendo aqui que o mundo perdeu todas as oportunidades para selar a paz. Posso concordar em parte com essa afirmação. Sim, houve muita perda. Perda inclusive de vidas, como o que acontece na Ucrânia. Mas qual é a questão aqui principal que eu vejo, né? A questão do porquê que o mundo perdeu a oportunidade de selar a paz. Eu vejo da seguinte forma: o mundo se dividiu em dois lados. O lado, pelo menos no tocante à Rússia e Europa, e a Ucrânia no meio, essa parte do mundo se dividiu em pessoas da direita, entre aspas, que são aquelas pessoas que eu diria que são mais simpáticas ou propensas a defender neonazistas ucranianos. E a outra parte, né, que seria a parte da esquerda, é a parte que justamente luta contra
os neonazistas, ou seja, os descendentes de nazistas que sobreviveram e se multiplicaram, que durante esses últimos 70 anos ficaram na moita, na surdina, caladinhos, e agora, com os acontecimentos, né, ocorridos primeiro na Geórgia, depois na Ucrânia, né, o Euromaidan, com a reascensão dos neonazistas ucranianos, então a parte dos descendentes de nazistas se viu, né, de frente, né, diante de uma oportunidade de reescrever a história. Ou seja, mudar o que foi decidido no julgamento histórico, né, de Nuremberg, que declarou que o nazismo é crime. Ou seja, os descendentes dos nazistas, da Alemanha nazista, de Hitler, se viram agora, né, diante da oportunidade de reescrever a história. Ao seu favor, claro. Só que a Rússia de hoje não deixou, não permitiu e não vai permitir, como não está permitindo, por exemplo, na Ucrânia. Então, a entrada dos russos na Ucrânia, há 3 anos atrás, se deve justamente a isto. Alguns pensam que essa ideia, né, da Rússia justificar a sua entrada na Ucrânia com a ideia de que o neonazismo reacendeu na Ucrânia e por isso os russos vão lá, né, para lutar contra os neonazistas. Ou seja, essa ideia que é desprezada, menosprezada por pessoas como o nosso filósofo, essa ideia no Ocidente se mantém de acordo com a narrativa, né, de autores, de filósofos, de blogueiros, como no caso aqui do filósofo. Então, o Ocidente, né, dessa forma, né, com a ajuda de pessoas, né, como o nosso filósofo, tenta levar a narrativa, né, tenta levar a sua narrativa ao público e tenta convencer o público de que a sua narrativa é a narrativa mais próxima, né, da verdade, né, como se fosse. Só que essa narrativa, para o lado do Oriente, para o lado da esquerda, para o lado
da ex-União Soviética para o lado da Rússia, essa narrativa não vinga, não cola, porque ela vai contra os fatos ocorridos nos anos da Segunda Guerra Mundial, aos fatos dos crimes cometidos por Hitler. Não só na Rússia, na ex-União Soviética, mas também na própria Ucrânia, na Polônia. Enfim, Hitler ele atacou não só o lado de cá, mas também o lado de lá. Né? Hitler chegou até a França, né? Os ingleses tinham medo de que o Hitler chegasse também até a Grã-Bretanha, né? Ou seja, até a Inglaterra, enfim. E... Mas enfim, vamos ver o que mais que ele fala aqui. Pelo menos em termos políticos mundiais, não aconteceu pior em termos de guerra, porque a guerra estava caminhando para uma situação perigosa mesmo. Ainda está. Mas aconteceu o pior, que foi a eleição desta besta louca, alaranjada. Não é possível que um homem de cor laranja possa aparecer assim, né? Como um xerife do mundo. Ele resolveu fazer a paz do jeito que ele quer. Chama-se pessoas para fazer a paz e as pessoas têm que assinar um papel que ele quer. É como se Ele está falando de Trump. Laranja. Laranja. O Trump é laranja? Olha só, dizer que o Trump é laranja, ao meu ver, em meu ver, é, é uma nova narrativa criada artificialmente pelo Ocidente, por autores tipo filósofo, né, do Ocidente, para continuar a Guerra Fria contra a Rússia, ou seja, americanos contra russos, americanos e russos, né? Ou seja, Ocidente contra Rússia, China e por aí vai. Enfim, vamos ver o que ele fala mais aqui, né? Tá aí, ó, nova narrativa, ó. Presidente Laranja. Bom, vamos ver que abobrinha mais que ele fala, vamos lá. estivéssemos numa guerra à toa. Faltava só ele chegar e pôr o papel na mesa e todo mundo tinha que assinar. Faltava só um macho. Estávamos numa guerra de brincadeira. Quer dizer, Obama apoiou a Ucrânia, depois o Biden apoiou a Ucrânia, o Putin reagiu e obteve benesses da China para continuar. Não, tudo isso é incompetência do mundo. Quando eu chegar, eu alaranjado, eu sento lá no salão oval, chamo todo mundo com um papel na mesa e todo mundo assina a paz, senão eu dou tapa na orelha. Olha, veja bem, eu não sou adepto ou defensor de Trump. Eu não sou seguidor de Trump, eu não sou
agente do Trump, não sou nada do Trump. E nem sei o que ele vai realmente fazer daqui para frente, né, nos próximos 4 anos, no mínimo. Não sei, não tenho a menor ideia. O que ele tem na cabeça, o que ele está planejando. Eu não sei se o que ele já fez até o momento é só talvez uma espécie de, como se diz, uma forma de enganar o povo, de enganar o mundo. Talvez ele esteja, sei lá, quem me garante que isso não é uma, hum, uma espécie de enganação? Não sei. Pode ser que o Trump esteja realmente fazendo o que ele está dizendo que está fazendo. Não sei. Agora, o que o Trump está fazendo, ao meu ver, é, em meu ver, né? O Trump está numa linha muito mais, hum, muito mais, oi, eu busquei essa palavra, numa linha muito mais certa, mais correta, mais inteligente, mais, ah, enfim, numa linha mais adequada do que a linha do Biden, do que a linha do Obama. O Biden acabou, quase que destruiu por completo o seu próprio país, a sua própria divisa, que é o dólar, né? Se é que a coisa não vai caminhar realmente para esse lado. Eu não sei, para mim o que o Trump está fazendo é uma grande surpresa, né? Não votei no Trump, mas o que ele está fazendo para mim é uma grande surpresa e eu particularmente estou achando ótimo, achando muito bom. Mas vamos lá. O que mais que o nosso filósofo das abobrinhas vai falar aqui? O dono do mundo chegou. Todo mundo. Quer dizer, ninguém conseguiu fazer a paz. Eu vou fazer na base do tranco. Aí foi lá, se submeteu ao Putin, mais uma vez, estranhamente, porque já há no passado a conversa esquisita de que o Putin, através da internet, ajudou ele a ganhar a primeira eleição. Então, portanto, as relações dele com o Putin não são relações confiáveis. Foi. O que o filósofo está falando aqui, né? Ele está lançando aqui, né, uma narrativa, está, né, jogando aqui uma narrativa, é, ou seja, mais uma narrativa para confundir o público, mais uma narrativa para deixar o público confuso, pensativo, deixar o público indeciso, né? Enfim, é, enfim, bom. Deixa ele falar que ele também tem o direito, né, de colocar sua opinião. Então, vamos continuar ouvindo a opinião do filósofo. Lembrando que o que ele está dizendo aqui é a sua opinião, o que não quer dizer que seja a verdade absoluta, né? A verdade absoluta você nunca vai encontrar com ninguém, muito menos com o filósofo das abobrinhas. Vamos ver o que mais que ele fala. Lá, falou
veja bem, veja bem. O que ele está falando aqui, o filósofo está falando aqui, não é uma mentira, né? Não se pode negar que nem do lado russo, nem do lado americano haja o interesse, hum, o interesse econômico, interesse das riquezas e tal. Não se pode negar e não se tem por que negar, porque esta é a razão das guerras, né? Qual é a razão das guerras? Dinheiro, mufunfa, né? Ou seja, petróleo, dólar, recursos, riquezas minerais, enfim, recursos naturais. Ou seja, os grandes atores do, do nosso jogo geopolítico internacional, né? Os grandes jogadores do jogo, eles jogam para conquistar recursos, terras, territórios. Para quê? Para se enriquecer. Para enriquecer o seu país, o seu povo. Não estou falando aqui de enriquecer o seu bolso pessoal, né? Se bem que tem alguns que fazem isso, né? Como o Zelensky, por exemplo, como o Hunter. O que o Hunter foi fazer na Ucrânia, né? Enfim, cada um tem o seu interesse. Então, o que o filósofo está dizendo aqui não tem nada de novo, mas tem de tendencioso. Da forma como ele fala, ele coloca a coisa de uma forma muito tendenciosa. Ou seja, defendendo a narrativa, né, as narrativas do Ocidente, desmerecendo as narrativas dos russos, né? Ou seja, este é o papel do filósofo de diploma americano: criar narrativas anti-Rússia. Por que anti-Rússia? Porque justamente a Rússia é o adversário político, ideológico, militar, histórico, o adversário dos americanos, dos Estados Unidos. Rússia, Estados Unidos, ou melhor, Estados Unidos e Rússia. Enfim, são duas potências nucleares. E vocês acham que um presidente que tem um pouco de cérebro, um pouco de neurônio, vai querer criar briga com o seu maior adversário, que dispõe do mesmo potencial e poder bélico nuclear? Quem é capaz de
Quem é capaz de encarar o Putin? Ai, o que foi que apareceu aqui? Peraí. Выполнить сохранение автоматически полный